Olá, meus queridos. Boa tarde para vocês. E aí, como vocês estão? Como foi o final de semana, né? Acredito que deu para aproveitar um pouquinho, relaxar, descansar, né? Então, estamos de volta para as nossas aulas virtuais. Pessoal, na aula de hoje nós vamos estar estudando um pouquinho sobre os tipos de sujeito. Certo? A gente já viu que é sujeito, né? Que é sobre quem o predicado, né? Que é sobre de quem nós falamos, por exemplo, Maria comeu bastante hoje. Comeu bastante hoje. Quem foi que comeu bastante hoje? Foi Maria. Então, Maria é o sujeito, certo? E hoje nós vamos estar vendo os 4 tipos de sujeito. Abaixo desse vídeo eu vou estar colocando uma explicação e eu peço que vocês copiem no caderno de vocês, tá bom? Sobre os tipos de sujeito e o conceitozinho e um exemplo, tá certo? Nós vamos ter o sujeito simples, por exemplo, João caiu. João é o sujeito, né? E é simples, só tem ele, certo? Se referindo ao predicado, que é caiu, um verbo, certo? Aí nós temos o sujeito composto, que basicamente é quando vem acompanhado de mais um sujeito, ou seja, 2 ou mais sujeitos. Por exemplo, João e Maria brincam juntos. Então, é sujeito composto, João e Maria. Então, João e Maria, certo? Mais de 2 sujeitos. Aí, nós temos o sujeito desinencial, por exemplo, adoro correr. O sujeito aí, ele não está implícito na frase, né? Aliás, ele não está lá presente na frase, a gente não está visualizando ele. Tem lá somente, adoro correr. Mas, a gente consegue identificá-lo. Quem é que adora correr? Eu adoro correr, certo? A gente dá para identificar pela questão do verbo, certo? E aí nós temos também o sujeito indeterminado, que é quando não se pode saber quem realmente é o sujeito. De forma diferencial do sujeito desinencial, ele não está lá, mas a gente consegue identificar pela questão do verbo, certo? Mas o indeterminado, a gente não consegue de forma alguma identificar o sujeito. Ok? Por exemplo, olha o exemplo, ó. Precisa-se de costureira. Precisa-se de costureira. Tem como identificar aí algum sujeito? Não tem. Precisa-se de costureira. Certo? E aí depois, pessoal, nós vamos estar estudando um pouquinho também sobre a oração sem sujeito, que é aquela oração que não existe sujeito, não tem sujeito. O predicado, ele não se refere a nenhum sujeito, ou o sujeito não se refere a nenhum predicado. Olha, por exemplo, o exemplo, ó. Há ótimos poetas brasileiros. Há ótimos poetas brasileiros. Tem algum sujeito aí? Tá falando quem são esses ótimos poetas brasileiros? Não. Então, é uma oração sem sujeito, tá certo? No decorrer das aulas, a gente vai fazer novas atividades, exercício de fixação, tá bom? E isso vai ficar mais claro para vocês, tá certo? Então, eu vou pedir para que vocês estejam copiando a explicação que eu vou colocar aqui abaixo desse vídeo no caderno. Em seguida, me envia a foto dessa explicação que vocês vão copiar no caderno. E, na sequência, vocês já vão fazer a resolução do livro de vocês, das páginas 29, 30, 31 e 32, tá bom? Vai ter algumas questões sobre isso, sobre a questão de concordância verbal, certo? Se o sujeito estiver no singular, o restante da frase, o verbo tem que estar no singular, entendeu? Essa questão de concordância verbal. Então, vocês estarão fazendo essa resolução, que vai da página 29 até a página 32, tá bom? Copiou a explicação no caderno, me envia a foto. Concluiu a resolução, né? Fez a resolução, concluiu, me envia a foto também, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou aqui.